A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Vamos para o livro de Lamentações de Jeremias. Esse livro antes fazia parte do livro de Jeremias, mas foi juntado a outros 4 livros para comporem os 5 pergaminhos. E aí ele foi dividido no livro de Jeremias. Mas essas lamentações são lamentações do profeta das lágrimas, né? Do profeta chorão, Jeremias. E aqui no capítulo 3, versículo 22, né? É um versículo bastante clássico, né? Muitas pessoas falam dele, né? Lamentações 3, 22, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, através do seu profeta Jeremias. Diz, é um consolo para todos nós, não é verdade? Essa palavra, esses versos, esses versículos, de fato, são um consolo para as nossas vidas, né? Em especial nesses dias que nós estamos vivendo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Só em Deus nós devemos ter plena confiança, né? Nós não devemos confiar naquilo que os nossos sentidos nos fazem entender. Nós confiamos desconfiando, como muitas pessoas gostam de dizer, né? Nossa plena confiança tem que estar em Deus. Quando eu falo sobre confiança, eu lembro muito daquela passagem entre Abraão e Ló, né? Abraão chegou para Ló, não poderiam mais viver juntos, estava havendo algumas intrigas entre os dois, e Abraão chegou para Ló e disse: Ló, escolha um lugar para onde você quer ir, e eu seguirei em sentido contrário. Aí Ló olhou para as campinas verdejantes, para o lado lá de Sodoma e Gomorra, diz: é para lá que eu vou. E Abraão foi para o deserto, Abraão foi para o lugar árido. Mas observe, né, a bênção que foi Abraão ter escolhido o caminho da aridez, em vez das campinas verdejantes, né, ao lado de Sodoma e Gomorra. Então, nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. E aí nós lembramos, sim, quando Deus escolheu uma nação na terra para representá-lo, né? E ele escolheu a geração de Abraão e Sara para que viesse o seu povo à terra, né? Os descendentes naturais de Abraão, através da linhagem de Isaac, através da linhagem de Jacó, que passou a se chamar Israel. Então Deus escolheu a esse casal para dele gerarem um grande povo. Não um grande povo segundo os padrões da humanidade, os padrões humanos, mas um grande povo diante dos olhos de Deus, né? Ele escolheu um povo para representá-lo na terra, assim como escolheu a mim e aos irmãos e às irmãs que estão aqui, né? Ele nos escolheu como seus representantes. Através das nossas vidas, ele testemunha ao mundo como o coração dele deseja, né, que outras pessoas sejam, é através das nossas vidas. Assim como através de Israel naqueles dias, né? Ele escolheu Israel para que Israel pudesse representá-lo. Porque antigamente, uma nação, nós sabemos que aquelas nações ao redor de Israel eram nações politeístas, né? E a guerra entre as nações era a guerra entre os deuses, que elas achavam que as defendiam. Então, nada mais significativo do que o Deus de Israel mostrar àquelas nações quem é o verdadeiro Deus, porque de fato não existe outro Deus. A palavra de Deus nos confere essa certeza, que não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Deus gerou uma grande nação
Moisés, interessante que tem um episódio em Gênesis que diz que Abraão, ele caiu num sono profundo, veio sobre ele densas trevas, e Deus confirmava a promessa que tinha feito a ele, mas Deus também dizia que o povo que descenderia dele ficaria escravo por 450 anos, né? E eles ficaram escravos de fato no Egito, 450 anos mais ou menos. Existe uma discussão a respeito da precisão dessa quantidade de anos que os israelitas passaram no Egito. Aí se levantou um libertador, porque o povo clamou ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles haviam aprendido a clamar o verdadeiro Deus através da vida de Jacó, porque eu estou falando dos filhos dele, né? Dos 12 filhos de Jacó. Aprenderam a clamar ao verdadeiro Deus. Deus nos ouviu, mandou um libertador de nome Moisés, que foi criado na corte egípcia, né? Segundo toda a ciência, a sabedoria do Egito. Então, Moisés foi criado ali, teve que se ausentar por um período de 40 anos, depois voltou já comissionado por Deus a libertar o seu povo, e assim foi. Deus determinou, devido à dureza do coração de Faraó, determinou 10 pragas. Essas 10 pragas veio, e a última praga foi tão terrível que os egípcios gritaram, clamaram ao Faraó que deixasse o povo ir embora, e o povo foi. Lembremos, a justiça de Deus, o juízo de Deus, muitas vezes ele é imediato, ele vem por conta do pecado das pessoas, né? E quando fala que Deus endureceu o coração de Faraó, claro, Deus é soberano. Ou seja, Deus deixou o Faraó decidir por si mesmo. Quando Deus deixou o Faraó decidir por si mesmo, nós sabemos que o coração do homem inclina-se naturalmente para o mal, né? Faraó insistentemente não quis liberar o povo, e por isso veio as pragas. E o povo saiu do Egito. Só que não saíram só israelitas, saíram também egípcios e povos de outras nações que estavam escravizados no Egito, ok? Então saíram muitas pessoas. E olha o que Moisés sofreu até essas pessoas chegarem, né, na iminência de atravessarem o Jordão e indo para Canaã. Fizeram muita raiva a Moisés. Moisés chegou a agredir a santidade de Deus quando não obedeceu. E Deus afirmou tanto para Moisés como Arão que eles não entrariam. Arão morreu antes, Moisés morreu depois. Moisés morreu no Monte Nebo, olhando toda a terra prometida, ok? E é um episódio interessante, porque ele morreu, o próprio Deus, ele morreu sozinho, o próprio Deus o enterrou, né? E tem uma passagem em Judas muito interessante, que o anjo Miguel, Satanás, disputava com o anjo Miguel a respeito de saber aonde estava o corpo de Moisés. Não nos interessa, né? O que Deus não nos revela, nem mesmo Satanás tem acesso a informações que Deus não quer, né? Porque Deus é o soberano. Então, o que Deus não nos revela não nos interessa. Só interessa aquilo que Deus nos revela através da sua bendita palavra. Porque toda a revelação de Deus está contida neste livro. Apesar das pessoas acharem isso uma loucura nossa, né, como evangélico, como as pessoas que creem na Bíblia, né, mas toda a revelação de Deus está aqui, nesses 66 livros. Não precisa nem mais e nem menos. Amém? É assim que nós cremos. Aí foi levantado Josué. Josué foi o capitão, né, comandou os exércitos de Israel para entrarem na terra de Canaã, para tomar posse da terra prometida, porque aquela terra Deus havia prometido a Abraão, confirmado a Isaac, confirmado a Jacó, que pertenciam ao seu descendente, né? E assim Deus fez, com mão poderosa, né? Mas o povo continuou pecando, prevaricando. O povo, ele sempre estava dividido, o coração do povo estava sempre dividido a servir a Deus, mas também a servir aos ídolos, a servir aqueles que não são deuses, a servir aos seus próprios interesses, né? A servir à vontade da sua carne. E nós vemos o sofrimento pelos quais o povo de Deus passou quando Josué morreu, quando os anciãos, todos que haviam
Quando eles morreram, aí veio o período de juízes, que foi um período negro da história de Israel. Deus levantava juízes, muitas vezes simultaneamente, em várias regiões de Israel, para libertá-los, porque eles clamavam a Deus. Então, toda vez que o povo de Deus clama a Ele, Ele responde. Ele responde com liberdade. Ele responde com segurança. Ele responde com providência. É isso, nós devemos crer nisso. Ele responde com providência e com previdência. Ok? Ele responde com tudo aquilo que nós precisamos também. E aí passou-se esse período de juízes. O último juiz foi Samuel. E Samuel foi levantado como juiz de uma forma muito interessante. Uma mãe que vem através de Ana, que ela não podia ter filhos, e ela pediu ao Senhor, clamou ao Senhor para que o Senhor a desse um filho. Deus concedeu a ela um filho, ela disse que esse filho pertenceria a ela, pertenceria ao Senhor. E aí nós conhecemos a história de Samuel, que passou a ser juiz, profeta, sacerdote. Mas os filhos de Samuel, então perto de nós, próximo a nós temos exemplos de pessoas que se dizem professar a mesma fé, mas que agem totalmente de forma contrária ao que está escrito. Foi o que aconteceu com os filhos de Samuel. Samuel, uma grande personagem da história do povo hebreu, assim como Moisés também, e demais, assim como Eli também, o sacerdote Eli, que precedeu Samuel, eles não ensinaram, eles ensinaram aos filhos, mas a decisão pertence a cada um. O que nós fazemos com a revelação de Deus é responsabilidade nossa. Nesse sentido, sim, uma escolha a ser feita. Então as pessoas têm que escolher. Recebe a revelação de Deus e tem a responsabilidade de saber o que vai fazer com essa revelação. Aconteceu com os filhos de Samuel. O povo disse que não queria os filhos de Samuel, porque os filhos de Samuel eram corruptos. Aí eles pediram um rei, como as demais nações. Foi nesses termos que eles pediram a Deus: um rei, através de Samuel, um rei como as demais nações. E aí Deus levantou o primeiro rei, que foi Saul, da tribo de Benjamim, filho de Quis, E Saul, ele não agiu conforme a palavra de Deus, ele foi desobediente. No início, Deus transformou o coração dele, mas no decorrer do seu reinado, foi-se observando que de fato Saul tinha um coração desobediente. Deus tirou Saul e colocou Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas isso não o impediu de errar. Mas Davi tinha algo que nós devemos ter como exemplo: a sinceridade. Ele era sincero, ele era autêntico. Cometeu pecados terríveis, mas se arrependia e Deus vinha com perdão, como aconteceu em várias ocasiões. É importante nós observarmos que o erro de uma pessoa que liderava o povo em Israel vinha sobre toda a nação. O pecado para Deus era nacional, vinha sobre todo o povo, mesmo que tivesse pessoas piedosas, pessoas de fato praticantes da palavra de Deus no meio dos israelitas, mas o juízo vinha sobre todos, E nós vemos isso em várias ocasiões. Depois de Davi veio Salomão. Salomão, ele foi um rei, Durante os 40 anos que ele reinou, Israel teve paz com as nações vizinhas. O próprio nome Salomão significa homem de paz, Deus deu paz a Salomão para que ele pudesse fazer as reformas, pudesse construir o templo, pudesse organizar o reino de Israel, conquistar as regiões que antes havia sido prometida e ainda não se havia conquistado desde o Êxodo, tá certo? Então, organizou-se o reino. Mas no final da vida, da meia vida em diante, Salomão começou a fazer o que não devia. Lembremos da oração inicial de Salomão, quando consagrou o templo, Sua humildade em pedir a Deus, não tesouros, não riquezas, não extermínio dos seus inimigos, mas pedir a Deus sabedoria
para guiar o grande povo, que era o povo de Deus. No final da vida, ele se entregou aos costumes pagãos, serviu a vários deuses, deuses das nações vizinhas, deuses moabitas, dos amonitas, deuses do Egito, etc. Aí Deus dividiu o reino, ficando 10 tribos para Jeroboão, 2 tribos para descendentes de Davi, porque Deus havia dito que não faltaria a Israel um descendente de Davi. Aí nós vemos o seguinte: olhando para Judá, nós vemos uma série de reis, reis que agradaram a Deus e reis que não agradaram a Deus, né? Até chegar no fato estarrecedor que Deus iria levar o povo dele para o cativeiro. E isso foi anunciado por vários profetas, mas o último deles foi Jeremias. Jeremias insistia com o povo: se arrependam dos seus maus caminhos. Ora, Deus já determinou então. Jeremias vinha com más notícias. Jeremias vinha com más notícias, que Deus iria levar o povo cativo e os gentios iriam destruir o templo construído por Salomão. Então havia más notícias da parte de Jeremias. Mas por que as más notícias? Porque o povo estava desagradando a Deus. E eles ridicularizavam Jeremias: que nada, você está mentindo, você é um falso profeta. Porque eles queriam receber apenas boas notícias. E Deus resolveu agir com juízo. E quem pôde impedir Deus? Ninguém pôde impedir a Deus, a não ser o arrependimento genuíno daqueles que estavam liderando a nação e estavam fazendo o que não devia, mas eles não se arrependeram, ok? Então, depois da grande vitória de Nabucodonosor sobre o faraó, rei do Egito, chamado Neco, em Carquemides, em 605 a.C., Nabucodonosor venceu os egípcios e se adonou de forma tributária dos reinos ali ao redor, e em especial do reino de Judá. O reino de Judá passou a ser tributário a Nabucodonosor, e Nabucodonosor deixou ali um descendente de Davi. Depois desse descendente morreu, ele deixou um segundo, que era o tio, que era o irmão desse que havia morrido, Joaquim, deixou Zedequias, aliás, Zedequias era irmão do Joaquim, Joaquim era filho do irmão dele, ele era tio. Está lá, por exemplo, em Crônicas, no final do livro, do segundo livro de Crônicas, e também no segundo livro de Reis, tem essa história. Aí Nabucodonosor, finalmente, depois de ter tido problemas com Zedequias a respeito da administração que ele havia colocado nas mãos de Zedequias, Zedequias não estava cumprindo com as determinações do rei da Babilônia. O rei da Babilônia veio, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou cativo o restante do povo. A primeira leva de judeus foi por volta de 605, quando levaram Daniel, Ananias, Isael e Azarias juntos para a Babilônia. Essa é a primeira leva. A segunda leva já levou Ezequiel. E a terceira leva levou os demais. Então Jeremias havia dito: olha, Deus já colocou em ação o seu juízo. Vai vir destruição. Os muros vão ser derrubados, o templo vai ser queimado, porque o templo era o símbolo do poder do Deus de Israel. Mas nós devemos entender que Deus não está preocupado com construções físicas. Deus está preocupado com o nosso estado espiritual. Deus está sempre preocupado. Ele é o único que sonda a nossa mente e o nosso coração. Ele está sempre preocupado com o que nós temos guardado em nosso coração. Amém? Então devemos tomar cuidado em que pensamos e no que nosso coração está cheio. É uma coisa que nós devemos levar em consideração. Então, depois que Jeremias viu a destruição do templo, aí Jeremias escreveu Lamentações.
E no capítulo 1 de Lamentações, ele diz assim: como se acha solitária diante de Jerusalém para o judeu. Até hoje, Jerusalém tem um peso na vida dos judeus, dos hebreus, descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tem um peso, né? E de fato, a palavra de Deus nos mostra que Jesus irá reinar de forma evidente nesta terra. Por que eu digo de forma evidente? Eu digo que todos os povos, todas as línguas e todas as nações estarão sob o reinado de Jesus, que é o Messias, nesta terra. É o que se chama de reino milenar. Ok? Então, para o judeu, Jerusalém tem toda uma simbologia. Depois que Davi conquistou, né, Jerusalém, depois de ter construído a cidade de Davi, que é vizinho, né, na vizinhança ali de Jerusalém, Jerusalém tem algo importantíssimo, né, no coração do povo judeu. Okay? Aí Jeremias, no primeiro capítulo, no primeiro versículo do primeiro capítulo: como se acha solitária aquela cidade, dantes tão populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, e princesas entre as províncias, tornou-se o quê? Tributária para o imposto. Né? Ou seja, aquela que recebia impostos, aquela que recebia tributos das nações ao redor, passou a tributar, passou a ser afligida pelos tributos. Né? Nós sabemos que Salomão, ele fez uma reforma tributária muito pesada, depois que ele pecou, e os recursos que estavam chegando não eram suficientes para ele manter toda a pompa do seu reinado. Okay? Ele aumentou muitos impostos. Continuamente chora de noite, e as lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores, o amantes. Israel, Jerusalém, Judá fez muitos acordos para poder, muitas vezes, acordos totalmente contrários à vontade de Deus, para se manter hegemônica na região, para se manter intacta dos invasores. Né? Ela fez acordos com egípcios, né? Ela fez acordos com edomitas, com assírios, com sírios, etc. Ok? É isso que Jeremias está dizendo. Cadê os seus amantes? Cadê aqueles que fizeram acordos com você? Gente, chega um momento, e é isso que todos nós devemos entender, mesmo os incrédulos. Chega um momento que nós estamos diante de algo inexpugnável, que a gente por nós mesmos podemos atravessar. Aí a partir desse momento que a pessoa sabe que depende de forças que transcendem a tudo aqui na terra. E esse poder nós sabemos de onde vem. Esse poder vem do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós que somos cristãos evangélicos, nós já entendemos isso, porque a palavra de Deus, a leitura sistemática da palavra de Deus, é algo que é recorrente em nossas vidas. Nós estamos o tempo todo lendo a Bíblia, refletindo sobre a palavra de Deus, recebendo de Deus revelações da sua palavra, ok? De como entender a sua palavra da forma correta, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que revela as verdades de Deus para as nossas vidas. Ok? Então, para nós isso está claro, que nosso socorro não vem dos fortes ídolos, não vem de árvores frondosas, de riachos, onde se fazem trabalhos, não vem daí, vem do salto céu. Amém. Meu socorro, ele não vem dos montes, ele não vem de entidades aqui na terra, entidades da floresta, da mãe natureza, sei lá o que das quantas, não! Vem do verdadeiro Deus que criou todas as coisas, com poder, com graça, amor e também com justiça. Né? Então nós estamos vendo as lamentações de Jeremias aqui, ele se lamentando, mas ele sabe porque aconteceu aquilo, ele sabe porque chegou aquele ponto, porque o povo pecou, o povo errou. E os israelitas, mais do que qualquer outro povo, deveriam entender isso, porque a eles foi confiada a palavra de Deus,
Jesus mencionou quando estava entrando em Jerusalém de forma triunfal. Vamos lá, só para a gente lembrar, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 33, 34 e 35. Lucas 13, do 33 ao 35. Jeremias estava com o coração unido, mas não devemos entender que Jeremias estava com o coração doído porque haviam destruído o templo por si mesmo, porque Jerusalém estava naquela situação. Não, ele estava se lamentando, por quê? Dizendo para si mesmo: por que nós deixamos chegar nessa situação? Por que o povo deixou que isso acontecesse? É nesses termos que nós devemos entender as lamentações de Jeremias. Aí Jesus disse assim: importa, porém, caminhar hoje, porque haviam dito a eles que Herodes estava perseguindo, porque Herodes queria matá-lo, ok? Aí ele diz: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e as apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus filhos debaixo das asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: Maranata, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Depois, antes da entrada triunfal de Jesus, né? Então nós vemos Jesus aqui com o coração triste, porque Jesus sabia o que ia acontecer, né? Mas Jesus dá sempre uma esperança, assim como Jeremias também traz uma esperança, não é? Jesus diz: até que digais. Então haverá um dia em que os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó dirão, no reino milenar: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Todos naquele momento que virem Jesus descer dos céus com glória e poder, com seus exércitos de anjos, irão se converter. É por isso que Paulo fala do remanescente. E isso, a igreja hoje não fala só os judeus, mas fala a todas as pessoas que se convertem, antes que seja tarde demais. Porque no final dos tempos todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, mas muitos tardiamente, muitos depois de já receberem a condenação eterna. Mas nós com fé, nós dizemos desde agora que Jesus Cristo é o Senhor, porque de fato Ele é o Senhor das nossas vidas. E nós estamos protegidos debaixo das suas asas. E quem vai poder nos tirar debaixo das asas do Senhor? Debaixo da proteção do Senhor? Que é esse que nos tira? Então nós estamos protegidos. E nós devemos tornar as pessoas cientes disso. Nunca na história se viu um momento na história da humanidade que está se passando hoje. Juízo imediato de Deus. Deus está agindo, mas Deus está agindo para que as pessoas entendam o quanto elas estão perdidas e se achem nele. Amém. Deus está dando tempo para que as pessoas se convertam. E muitas vezes Ele manda sinais, Ele manda indícios de que as pessoas devem se arrepender dos seus pecados. E assim, eu não estou dizendo, hipótese nenhuma, que toda pessoa que se converte hoje não vai ter mais aflições, vai ter aflições. No mundo, Jesus disse: neste mundo nós teremos aflições, nós sofreremos como as demais pessoas, mas nós temos a esperança da vida eterna. Vai chegar um momento que nós iremos viver eternamente com Deus,
No lugar para onde nós vamos não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá pranto. Ah, mas isso é utópico, isso não existe. Existe sim, porque nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. E isso nos basta. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Nos basta a palavra de Deus também. E Jeremias, né? As lamentações de Jeremias olhando para Jerusalém destruída, nos remete muito a essa lamentação do Senhor Jesus, amém? E Jeremias fala pormenorizadamente de quem é a culpa por aquela situação. Jeremias não estava culpando a Deus, não. Jeremias estava se colocando ali como um povo que foi merecedor daquele castigo, daquela disciplina, para que eles não errassem mais. Para que eles não errassem mais. Em Lamentações, ela tem uma forma literária interessante, chamada, esse estilo literário chamado acróstico. Não sei, na Bíblia de vocês, tem no versículo 1, a cada versículo está associado uma expressão, esse idioma aí é o hebraico, Aleph, Bet, Gimel. Tem ao lado de cada versículo, por exemplo, no capítulo 1, vocês veem uma palavra associada a esse versículo? Na minha Bíblia tem. Isso aqui mostra um estilo literário que os judeus, para memorizarem a palavra de Deus, para memorizarem o poema, os versos, a quantidade de versos estava associada ao número de letras do alfabeto hebraico. Era uma forma dos judeus não esquecerem do poema, relembrarem sempre do poema. Em Lamentações de Jeremias, até hoje os judeus, eles leem, e nesse momento que eles leem as Lamentações de Jeremias, né? Tanto devido à destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, quanto também à destruição do templo em Jerusalém pelos romanos, em 70 depois de Cristo, né? Então eles costumam ler Lamentações em dia de jejum, tá certo? Então Lamentações é um livro que traz à memória dos judeus, né, essa fase da vida deles, da história deles, né? Que apesar de ser muito triste, eles têm Lamentações, no entendimento do livro de Lamentações, eles têm a esperança do reino milenar, a esperança de que haverá dias melhores. Nós sabemos que dias melhores só se encontram em Jesus. Okay? Então os judeus têm que entender isso, senão eles não vão nunca desfrutar desses dias melhores. Ok? Aí ele fala no capítulo das humilhações devido aos pecados e a aflição pelo qual o povo passou, né? E quando nós estamos passando por dificuldades, em geral, não tem ninguém ao nosso lado para nos ajudar, né? Dificilmente tem uma pessoa. Glória a Deus quando tem uma pessoa. Quando tem, é Deus que a coloca no coração dela essa ajuda, esse auxílio, né? Mas em geral, quando nós deparamos, nós somos cristãos evangélicos, nós temos a certeza que só podemos contar com Deus, mesmo através de uma pessoa generosa, mas entendendo que essa pessoa generosa, ela está agindo pelo comando de Deus. Ok? Então, nós como evangélicos, como aqueles que creem na palavra de Deus na íntegra, nós não temos simplesmente que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas que a Bíblia é a palavra de Deus. Não precisamos de nenhum adendo à Bíblia. A Bíblia é completa por si mesma. Amém. Ok? Somente as Escrituras. E é pela fé, somente a fé, a Escritura. Somente Jesus é o nosso Salvador e Redentor. Somente Jesus pode nos trazer a verdadeira paz e nos contemplar com a vida eterna. Aí no capítulo 2 ele fala do cerco, da fome e da ruína de Jerusalém. Gente, o cerco foi tão terrível que as pessoas comiam seus próprios filhos recém-nascidos.
terrível, né? A ponto de comerem os seus próprios filhos, né? Isso diz aqui, ó. Deixa eu procurar aqui. Fala-se de pessoas que comeram seus próprios filhos durante o cerco. Imagine a situação. Não foi somente uma ocasião, não, foi várias ocasiões em que as pessoas passaram a cozinhar os seus próprios filhos. Ok, versículo 20 do capítulo 2. Jeremias dizendo: olha, não foi somente nesse momento, não, em vários momentos da história, durante vários séculos. Teve um cerco mesmo de Samaria, nas 10 tribos, na capital do Reino do Norte, né? Que os sírios cercaram Jerusalém, que não entrava comida nenhuma, se matavam as crianças para comer, ok? As crianças recém-nascidas, né? É tanto que tem aquele episódio que é maravilhoso, de Eliseu e os 4 leprosos, né? Os 4 leprosos foram em direção ao acampamento dos sírios, né? E os sírios pensavam que viu um exército grandioso, que Israel havia feito aliança com outras nações para poderem guerrear contra os sírios, e deixaram o acampamento lá com tudo, né? Os leprosos chegaram, se fartaram, a população de Jerusalém também, né? Então, no versículo 20 do capítulo 2, assim: vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Onde as mulheres comeu o fruto de si mesmas, as crianças que trazem os braços. Ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta. Jeremias está falando de algumas coisas abomináveis que eles faziam. Teve um rei chamado Manassés, que era um descendente do Ezequias, que ele sacrificou os próprios filhos ao abominável Deus Moloque, né? Então, para a gente entender que não foi por acaso que a situação chegou aqui, Jeremias está mostrando porque a situação chegou a esse ponto. Jaz em terra pelas ruas o moço e o velho, as minhas virgens e os meus jovens vieram a cair a espada. Tu os mataste no dia da tua ira, degolaste-os e não te apiedaste deles. Olha, o juízo de Deus, nesse momento aqui, foi imediato. Esse povo se dizia o povo de Deus. Estavam fazendo coisas terríveis. Estavam envergonhando o seu Deus diante das demais nações. Nesse caso, por consciência daquele povo, naquele momento, né, Deus trouxe o juízo. Mas o juízo de Deus serve para quê? Muitas vezes, só um parêntese aqui, a palavra mal na Bíblia está associada a juízo, porque Deus não é mal. Deus não faz nada de mal. Mas o juízo vem. O juízo vem em cima daqueles que pecam. Para quê? Para que haja arrependimento, para que haja conserto, para que aquela pessoa, para que aquela comunidade ali entenda que devem se voltar a Deus, porque senão coisas piores virão por conta dos seus pecados. Porque somente em Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós podemos ter o perdão dos pecados. Ok? Então, se queremos ser dispensados da ira de Deus que virá, temos que nos esconder em Cristo. Temos que habitar debaixo das asas do Senhor, debaixo do seu manto, sob a sua proteção. Amém? É importante nós percebermos isso. Então, quando Jeremias fala que a espada, tu os mataste, o juízo de Deus, por conta do pecado deles. Mas como eu mencionei antes, o pecado era tido como um erro nacional. Então,
Mesmo aqueles que não pecaram da mesma forma, o juízo vinha sobre eles. Mas, gente, para Deus, mortos e vivos vivem. Aqueles que foram piedosos, que foram fiéis a Deus nesses dias de Jeremias, e chegaram a morrer, eles estão guardados por Deus para a vida eterna, amém? Porque mesmo Jesus não tendo vindo naqueles dias, nós sabemos disso, porque Deus irá julgá-los conforme as suas boas obras, conforme a relação de intimidade que eles tinham com Deus, conforme a sua fidelidade e a sua lealdade, ok? Porque Deus é justo. E aquele povo dizia acreditar no Deus de Israel, tá certo? Então aqueles que morreram, que eram piedosos, né? Que de fato tinham o coração voltado para Deus a serem fiéis e leais, eles estão guardados em Deus, ok? Aí no capítulo 3, Jeremias expõe mais detalhadamente a sua tristeza, né? E ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e voltar-se para Deus, para obter misericórdia. Por isso que ele disse, né? Naqueles versículos que eu li, naqueles versos que eu li. Porque isso aqui é um poema, tá, gente? Isso é um poema. Lamentações de Jeremias é um livro de poemas, tá certo? Ele diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Começa no capítulo 3, versículo 1. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Pouco dando pecado, ok? Fez envelhecer a minha carne, a minha pele, quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Olha a situação, né? Assentou-se em lugares tenebrosos, assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus milhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. A oração que Deus passa a ouvir dos que estão em pecado é a oração de que eles se arrependem dos seus pecados, amém? Se a pessoa for de forma arrogante diante de Deus, mantendo-se em pecado, Deus não vai ouvir essa oração. O povo judeu entendeu por vários momentos na sua história isso. Se eles queriam de fato ouvir uma resposta positiva de Deus, eles teriam que se arrepender e quebrantar-se. Eles teriam que se quebrantar diante de Deus, para que Deus pudesse ouvir a oração deles. E assim acontece conosco hoje. Ok? Então, quando nós formos orar, devemos ser sinceros, autênticos, abrir o nosso coração, sempre entendendo a reverência, sempre entendendo a posição de Deus em relação a nós. E ele continua, né? Fez-me como urso de emboscada, um leão esconderijo, desviou os meus caminhos e fez-me em pecados, deixou-me assolado, armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava, né? Aí no versículo 19, ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Aí já está o arrependimento, né? Do absinto e do fel, minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Aí vem aqueles versículos: as misericórdias do Senhor, a certeza que o Senhor virá em meu auxílio, a certeza que o Senhor restaurará a minha vida. Né? Por quê? Porque as suas misericórdias, elas renascem, né? Elas são novas a cada manhã, por causa da fidelidade de Deus. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei. Então, por mais difíceis que sejam, né, os momentos que nós passamos nesta vida,
Porque apesar de estarmos em Cristo, nós não estamos imunes às aflições, os intempéries desta vida, ok? Mas nós devemos confiar em Deus, que Ele sempre está conosco, nos auxiliando, nos fazendo prosperar em meios a períodos de escassez, de necessidades, ok? E devemos entender mais ainda, que mesmo que nós morramos, nós temos certo da parte de Deus a vida eterna. Deus já guardou para nós um lugar que o nosso coração sempre deve desejar estar, que é na vida eterna, ok? Então não importa a dificuldade, confiemos em Deus, plenamente em Deus, porque Ele está sempre a nos ajudar, né? O justo pode cair, mas Deus nunca o deixa no chão desamparado. Deus sempre estende a sua mão, como Deus fez com o remanescente da primeira leva aqui. Na primeira leva só foi gente boa. Na segunda leva também. Agora na terceira leva foi. E muitos ficaram na terra. Nós não vamos levar todo mundo não. Mas aqueles que foram na Babilônia tiveram paz. Na Babilônia tiveram seu sustento. Na Babilônia prosperaram. Em meio à crise prosperaram. Por quê? Porque se mantiveram fiéis, se mantiveram leais, se mantiveram plenamente confiantes em Deus. Então estejamos assim, plenamente confiantes em Deus. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos, Deus. Ó Pai, como é bom ouvir a tua voz, como é bom ouvir a tua palavra, Pai Santo. Nos ajuda, Senhor, a sempre termos em nosso entendimento, na nossa mente, no nosso coração, a certeza que Tu não nos abandonas, que Tu não nos deixas sozinhos. E por onde quer que nós passemos, Tu estás conosco, Senhor. E em meio à aridez, nós somos oásis, porque o Senhor é conosco. Porque Tu nos fazes prosperar em meio à crise. Te agradecemos e que nós tenhamos a certeza, Senhor, de que a crise pela qual nós passamos deve nos servir para nos fortalecer na fé em Ti, na devoção ao Teu nome, na confiança plena em Ti, Pai. Por isso, nós devemos sempre, dos momentos mais difíceis, tirar o proveito de sermos, Senhor, enriquecidos por Ti, no pleno conhecimento da Tua vontade e da Tua palavra. Em nome de Jesus.